boa noite, sejam bem-vindos ao Autárquicas 2021. Hoje temos como convidado Cristiano Ribeiro, candidato à Junta de Freguesia de Sete, no Concelho de Paredes, pela CDU. Mas para já vamos saber um pouco mais sobre este candidato. Cristiano Ribeiro tem 65 anos de idade, é natural de Rio Tinto, em Gondomar, mas reside em Sete. A nível profissional, é médico de Medicina Geral e Familiar em Penafiel e já está há 40 anos no serviço público. A nível autárquico, é membro da Assembleia Municipal há vários anos e já foi candidato à Câmara Municipal de Paredes. Nestas eleições autárquicas de 2021, é candidato à Assembleia Municipal e à presidência da Junta de Freguesia de Sete. E apesar de sabermos um pouco mais sobre este candidato, vamos conversar com ele e saber. Boa noite, Dr. Cristiano Ribeiro. Boa noite. Como é que se define? O que é Defino-me que tem a dizer sobre si próprio? como pessoa, defino-me uma pessoa frontal, eh, extrovertida, quanto baste, não também totalmente, e uma pessoa leal e com capacidades. Obviamente que me considero que tenho capacidades para para as várias dimensões da minha vida, que são a profissional, a familiar e também a política, que de facto sempre me acompanhou desde muito jovem. De resto, o Soutor sempre teve Sim, na política conselhia, pelo menos. sim, sempre, permanentemente tenho estado na política em várias situações, Neste momento é deputado da Assembleia membro da Municipal. Assembleia Municipal e agora abracei o desígnio de ser candidato e pretendente a ser presidente de junta da freguesia onde resido. O Soutor é médico aqui no Conselho, Não, sou médico em Penafiel, em Penafiel. já há 20 anos, em final de carreira, certamente, mas mais um ano e meio e me hei reformar, mas a minha ligação profissional tem sido sempre embora inicialmente, no princípio, foi na Sobreira, posteriormente fui para Penafiel, onde me encontro atualmente. Mas vive aqui no Conselho de Paredes. Vivo em Sete. Em Sete, Eu vivo em precisamente. Sete há 3 anos que reconstruí uma casa. De família ou... Não, mesmo de compra. Um lugar onde vivo com a família, com os animais, com as plantas, com as árvores, com um espaço muito agradável junto ao Rio Sousa. O Doutor disse que daqui a um ano e meio mais ou menos vai reformar-se, não é? Sim, É sim. por esse motivo, encontra mais tempo para se dedicar à causa pública, digamos assim? Não é propriamente esse motivo, não é esse motivo, mas penso que pode ser uma garantia de uma disponibilidade maior. permanente, porque de facto corresponde a isso. Eu não estou a abreviar a minha atividade, o fim da minha atividade profissional. Não, estou a dizer que, de facto, dentro de um ano e meio, concluo um compromisso que tenho de formação do internato no meu local de trabalho e, concluído isso, acho que acabei a minha carreira profissional no serviço público, onde eu sempre estive, e, de facto, terei Mas condições... pondera alguma vez ir para o privado? Não, nunca tive essa pretensão. Respeito sempre quem faça opções de vida diferenciadas que não a minha, mas não, eu penso que a única possibilidade que há de eu continuar a exercer alguma prática da medicina é em regime de voluntariado, como tenho feito em parte Do da seu minha tempo. agenda temporal da semana, não é? Doutor, então o que é que o motivou a candidatar-se? O que me motivou a candidatar-me foi, por um lado, a residência numa comunidade para a qual eu me afeiçoei e para a qual eu vejo necessidade de ter uma intervenção e de ter soluções diferenciadas. Apesar de estar lá apenas há 3 anos? Sim, já percebeu? apesar de estar há 3 anos, já tinha tido algumas participações sociais em instituições da freguesia, como é, por exemplo, os bombeiros, mas o fundamental é que, e essa é o foco da minha decisão, é querer ter
funções executivas. Isto é, o que é que eu quero dizer com isso? Eu, durante muito tempo, embora tenha sido candidato à Câmara Municipal, embora tenha tido esse tipo de candidaturas, sempre estive ligado à Assembleia Municipal. E a Assembleia Municipal, Não é um órgão executivo, sendo um órgão evidentemente representativo e dignificante para quem pertence, e para quem pertence com atividade, com empenho, neste momento da vida não me preenchia no sentido em que eu desejava ter funções executivas. Planear, programar, executar. Fazer acontecer. Fazer acontecer, fazer obra, fazer programas, estar em contato com as pessoas de uma forma que eu diria que mais concreta e mais visível. E para mim, mais útil. E, portanto, foi essa uma decisão só minha, em que eu me predispus perante um núcleo relativamente restrito de companheiros e camaradas que quando quisemos decidir esse processo, eu disse que queria ser candidato à Junta de Freguesia. O que de resto, com certeza que toda a gente valorizou, porque o Soutor é um rosto muito conhecido da cidade. Quer dizer, eu acho que podem... Aqui, não só no Conselho, como na região. Eu não vou discutir sobre um rosto muito conhecido. Pode ter criado algumas situações embaraçosas para os outros. Quem me conhece sabe que eu sou legítimo e genuíno nas minhas opções. Para os outros candidatos? Para os outros candidatos, para as outras pessoas, para pessoas que até possam considerar, e algumas consideraram, que eu poderia ser uma pessoa menos interessada nesta opção. E o que eu tenho dito e o que tenho feito, e a minha campanha prova efetivamente isso, é que eu quero ser mesmo Presidente de Junta. E, portanto, diremos que eu quero cumprir esse compromisso que lhes pus, que é um compromisso de fazer acontecer. Empregou essa frase e eu vou quase subscrevê-la, porque é no fundo isso. Tudo, não é? É uma frase que diz tudo. No fundo isso, eu acompanhava a atividade de muitos presidentes de junta, nomeadamente na Assembleia Municipal, e respeitava-os e respeito-os muito, porque, ao contrário de outros, eles são pessoas que se responsabilizam pelo estado dos seus fregueses, da sua freguesia. E, portanto, eu diria que acho que a política, em termos locais, ganha uma dimensão de verdade, não é? Ou se consegue, ou se está motivado, ou se tem capacidades ou não se tem. Não há aqui meios termos. Aliás, doutor, porque o Presidente de Junta tem um papel importantíssimo, porque é aquele que está mais perto das populações, consegue detectar mais facilmente os problemas e levá-los a quem direito para os tentar resolver. E essa dimensão que eu reforço com a experiência política que tenho, e indiscutivelmente que tenho, e também reforço com uma coisa que eu acho que eu quero pôr em prática, que é a capacidade de diálogo com estruturas importantes, como, por exemplo, um executivo camarário, não é? Com os serviços camarários. Essa capacidade de diálogo que eu acho que tenho, junto com a experiência política, que não me dá uma supremacia, eu não vou dizer que é uma supremacia intelectual, mas que me dá a capacidade de eu me sentir bem ao propor-me ser Presidente de Junta. Doutor, em relação a Sete, e considerando essa situação de viver lá apenas há 3 anos, que problemas é que detectou, considera mais graves? O facto de eu vir em 3 anos não constitui, para mim, um óbice. Porquê? Porque me fiz rodear de pessoas que me viram, que estão muito bem inseridas na vida social, na vida cultural, na vivência da comunidade, que me permite eu rapidamente apreender e tornar minhas algumas das suas expectativas, não é? Acho que se percebe. Eles veem-me a mim neste momento veem-me a mim como um líder que quer corporizar um projeto que também é deles. Todos os elementos da sua equipa são da CDU ou também é acompanhado por independentes? São da CDU, mas aqui diremos que eu consegui reunir à minha volta um conjunto de pessoas de várias forças políticas, não é? Quer dizer, de origem de várias forças políticas. Eu não quero que eles sejam identificados como... mas que, de facto, surpreendem pela sua
pela sua diferente atitude, quer em relação ao passado, quer em relação àquilo que é as suas próprias concepções filosóficas de vida. É um núcleo não é muito extenso, porque também era esse o objetivo, é tornar prático uma candidatura e tornar prática a proposta de executivo que eu quero impor, que eu quero propor. E, portanto, eu diria que me fiz rodeado de pessoas que, de facto, surpreendem só até porque todas elas valem por si próprio e por algum esforço e alguma capacidade que têm feito em estruturas como... Eu não quero com isto dizer que quero manipular essas estruturas. Só vou citar as verdadeiras instituições que me forneceram, de facto, pessoas amigas que me acompanham, como são os bombeiros, como são o centro social, como são, portanto, outras, o grupo de teatro. Portanto, há aqui uma série de pessoas que eu já conheci alguns até muito recentemente, e que quando lhe foi proposto a participação numa candidatura liderada por mim, aceitaram de imediato. Quer dizer, não... Mas as instituições em si, não. Não estou a falar. Eu não estou a falar das instituições, eu não quero manipular as instituições, nem quero dizer que é porque pertence a coisa. Não, as pessoas têm a sua vida pessoal, têm a sua vida profissional e têm também o grupo em que se inserem do ponto de vista social, nas atividades culturais, sociais, criativas, etc. E são algumas dessas pessoas que me tornam a candidatura com esse caráter de vai suprir algum desconhecimento que eu teoricamente teria acerca da realidade de Sete. Perguntou-me o que é que eu vejo em Sete. Eu vejo... Considero que seja... Eu vejo em Sete uma vila que precisa de ter esse estatuto de vila no sentido em ter serviços que perdeu. Realce, por exemplo, que nos últimos mandatos a vila perdeu os correios, a vila perdeu uma unidade bancária, portanto um estabelecimento bancário. Eu não estou a dizer que vou retomar, estou a dizer que é preciso tornar as pessoas orgulhosas de pertencerem a uma vila, a uma terra, onde tenham serviços com qualidade. Que devia ter um cariz mais urbano, não é? Um cariz mais urbano, sim, exatamente. E que aproveitem as potencialidades que eu acho que toda a gente reconhece e que são inúmeras. As vias de comunicação, o comboio, os acessos à autoestrada, o próprio rio, pronto, que é uma riqueza que é uma riqueza natural, a paisagem, o património cultural, o mosteiro, portanto, há o espaço, a possibilidade de ter muito espaço, as quintas tradicionais, portanto, há ali todo um potencial. Doutor, mas essas são potencialidades que considera que é necessário dinamizar? Sim, acho que é de aproveitar, tanto no contexto local como no contexto da inserção da Vila Sete no tecido urbano, não é? E nas freguesias, nomeadamente do sul do concelho, e também nesta periferia, que é uma periferia contígua em relação à cidade de Paredes. Portanto, eu acho que há potencialidades inúmeras, é um espaço geográfico e político que tem necessidade de uma dinamização e que tem necessidade de ter gente que assuma projetos, que eu diria projetos de sonho, projetos de futuro, mesmo que alguns deles possam não ser implantados no espaço do mandato autárquico, não é? Dos 4 anos. O que eu acho é que há necessidade de dizer às pessoas que têm possibilidade de viver numa terra cada vez mais agradável, com fruição de cultura, com fruição de lazer, com um comércio mais ativo e mais adequado, com espaços, com residências modernas que podem criar e com uma acessibilidade, que eu acho que é uma acessibilidade que deve ser potencializada, que é a acessibilidade à cidade do Porto, não é? O comboio é um instrumento
é um instrumento de pertença, de contiguidade, não é? No outro dia houve aí uma iniciativa da Câmara Municipal de Paredes que era um desfile, tinha a ver com as casas dos brasileiros e ocorreu um desfile de um autocarro turístico, não é? E eu vi o autocarro turístico ali, não sabia muito bem qual era a atividade, depois informei-me e de facto eu acho que há potencialidades até turísticas que se não pensadas, certamente iremos dar a outros essas possibilidades e, portanto, até nesse campo do turismo e da criação de espaços e de gastronomias, de espaços gastronómicos, de espaços de lazer e de fruição, acho que Sete tem condições excepcionais. E, portanto, eu quero ser o presidente que levante de uma vez por todas a possibilidade, com as autoridades, com os particulares, com as empresas, com a Rota do Romano e com todas essas entidades, um diálogo necessário para a solução de problemas. Não me quero remeter ao Sete de presente, naquilo que ele tem bom, mas que me parece que se não se atuar, torna-se uma terra com um destino um bocadinho previsível. O sonho é o meu limite. Portanto, no fundo, é aproveitar as potencialidades existentes, porque o doutor Sim, eu acho admite que há muitas potencialidades. Eu admito que é uma área com muitas potencialidades e até para implantação de novos residentes qualificados, porque o espaço dá-nos essa capacidade de podermos ter gente mais qualificada ou qualificada do ponto de vista profissional, do ponto de vista cultural, a residir e portanto, a utilizar Sete. Pelo menos atrair pessoas para residirem lá, não é? Sim, eu acho que atrair gente com qualidade, com uma qualidade de vida e com uma qualidade de um urbanismo e de uma vivência, acho que é possível. O doutor fala muito a ideia que eu tenho é em perspectivar o futuro também, não é? Aqui entram de alguma maneira os jovens, porque eu noto que cada vez mais há grandes preocupações em relação à juventude. Sim. Como é que Sete pode encarar esta faixa etária da população? Pode encarar. Cada vez mais sai das suas terras, não é? Pode encarar com projetos de associação, de associativismo coerentes, em que se façam participar os jovens em atividades, não de um ponto de vista paternalista, nem de um ponto de vista, eu vejo, por exemplo, ultimamente vi 2 ou 3 exemplos de criação de espaços para jovens, em que os jovens não utilizam. Isto é, a ideia não é isso. A ideia é fazer participar os jovens desde o início do mandato e perguntar e investir naquilo que é a sua vontade. A vontade de ocuparem espaços, de terem espaços com determinadas características, espaços ao ar livre, por exemplo, e depois a auto-organização dos jovens, que eu penso que é fundamental. Nós não temos medo da auto-organização dos jovens em associações, algumas que possam ser quase informais, mas que correspondam aos seus próprios interesses, não é? Portanto, e que não sejam obrigados esses jovens, para satisfazer algumas necessidades que são suas e próprias, terem que se deslocar ou para a cidade ou para freguesias vizinhas, porque eu acho que em Sete é possível fazer um centro que os jovens sintam também que possa ser o seu local, a sua casa. E, portanto, eu acho que esta atitude para os jovens é muito importante, como é a atitude dos idosos. Eu penso que o que vai discriminar positivamente, neste momento, a minha candidatura em relação às outras, é a capacidade que eu tenho de planear, projetar um apoio social consistente, não é? Aos idosos, aos vulneráveis, aos mais fracos, àqueles que necessitam, através de estruturas, nomeadamente, e apoios da Junta de Freguesia. Fala-se muito, doutor, em relação aos idosos, e porque também nesta altura de eleições os idosos não são muito visados,
mas agora cada vez mais se começa a ponderar o que fazer com as pessoas idosas que não têm ninguém que olhe por elas. Claro. Chegamos já há uns anos a falar nos hospitais de retaguarda, mas isso não é solução, seriam os lares. Mas também os lares são muito caros. E há idosos que não têm filhos, outros que têm um filho ou que têm 2 filhos e que vivem muito longe. O que fazer com estas pessoas? Pois, os conceitos às vezes, o conceito de lares é um conceito que está um bocadinho a perder gás, quer dizer, está a perder, porque o que eu aposto, e até como profissional de saúde eu tenho essa obrigação, é que num conceito que é um conceito diferente, que é o envelhecimento ativo, não é? Que implica atividades, também infraestruturas, mas nomeadamente atividades e apoios que tornem as pessoas felizes, nomeadamente, se possível, na sua residência. Isto é possível promover ateliês, locais em que as pessoas idosas possam interagir e até com a sociedade, com um pequeno artesanato, com uns bordados, até seguindo a experiência que Estava existe. a falar dos centros de dia? Não, eu estou a falar de coisas diferenciadas. Em Pará Today há um grupo de avós que se reúne às quintas-feiras, chamam-se o Grupo das Avós, e que fazem o que é que fazem? Fazem objetos de artesanato, fazem decorações, fazem pequenos cestos, fazem coisas. E eu acho que para algumas pessoas essa pode ser a alternativa ao lar. Ao lar depósito de incapacidades, não é? Portanto, eu acho que há muitas coisas que se deve fazer respeitando os idosos naquilo que eles são e não naquilo que eles eram, porque evidentemente que toda a gente sabe que o idoso perdeu capacidades, não é? Mas respeitando aquilo que eles são e apoiando-os do ponto de vista social, do ponto de vista provavelmente até alimentar e provavelmente também apoiando-os no apoio médico. E aí a Junta de Freguesia terá uma importância enorme. Eu aí não vejo que a Junta de Freguesia não possa ser um polo de responsabilidade para isso. Não estou a dizer que é o único, vai continuar a haver centro de saúde em Paços de Sousa, certamente, mas evidentemente que haverá sempre possibilidade da gente articular um apoio de caráter imediato e se calhar mais restrito na sua própria residência, ou então um apoio centralizado na Junta de Freguesia. Eu penso que é possível fazer muita coisa que ultrapasse a mera lógica do caso concreto. Estou a falar mais em gestão daquilo que é as expectativas e as necessidades de uma população etária cada vez crescente, que é dos idosos. Mas para isso é necessário que o Presidente de Junta se aperceba in loco das reais necessidades, não é? E sinta em si a capacidade de resolver os problemas. E a vontade. A capacidade e a vontade. Pois, exatamente, a capacidade e a vontade, e diremos que tem que, tal como pode vocacionar-se para a solução do problema do saneamento básico, que também é uma coisa que exige. Mas Sete, nesse aspecto, está... Não, tem carências e corremos o risco sempre... Mas abastecimento de água está... Sim, mas corremos o risco de, com a programação do saneamento nas outras freguesias do Sul-Concelho, Sete ficar para o fim. O que eu quero dizer é que não contem comigo para esquecer que os habitantes de Sete não são responsáveis pelo facto de outras freguesias terem carências iguais àquelas que certas zonas têm em termos de saneamento. Isto é, eu não posso reivindicar uma prioridade, mas também não posso admitir que haja uma menor consideração. Um empurra, ou então dizer assim, ali ficará, não há ainda projeto. Eu vou exigir que haja... Mas porquê é que Sete poderá ficar para o último? Porque é evidentemente que carências absolutas e, como sabe, o problema do saneamento começa a ter uma solução e um programa de intervenção na Sobreira e em Recarei, não é? E depois no sul do concelho temos 3 freguesias que existem, no chamado sul do concelho, que é Aguiar de Sousa,
que é Parada de Todeia e que é Sete. E, portanto, eu temo que se tente, entre aspas, resolver o problema de Sobreira e Recarei, e bem, nunca me operei a um investimento nesse género, mas serei uma voz ativa para que, pelo menos, se estude e planeie a implantação de uma rede de saneamento. Mesmo que essa rede de saneamento corresponda aos tais investimentos que eu disse há bocado, que não posso exigir que sejam feitos no mandato, mas que têm que estar disponíveis para solução em tempo, quando for possível. São investimentos estruturantes, não é? São precisos, e portanto eu não escondo que obras desse género são para mim... Não são obras de um mandato, mas são prioritárias, isto é um calcanhar daqueles para um autarca, mesmo como eu, que estive na oposição e portanto não tive funções executivas, saber que em Portugal, neste recanto da Europa, haja populações sem uma rede de saneamento. Já está resolvido em outras zonas do país há muitos anos. E, portanto, isso tem a ver com qualidade de vida, não é? Tem a ver com qualidade de vida e tem a ver com aquilo que ele disse. Não, e tem a ver com aquilo que ele disse. Não é possível trazer para o território novos habitantes qualificados se não lhes criar as condições básicas, como é o abastecimento de água e saneamento. Desilude-se quem pensa que é possível trazer. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem logo. Mesmo as indústrias fazem sempre a pergunta, quais são as condições concretas? E, portanto, eu diria que, a bem deste projeto de crescimento com desenvolvimento, eu acho que o saneamento não pode ser uma coisa, não pode estar escondida ou estarmos verdadeiramente satisfeitos com o que temos. Eu não estou satisfeito. Doutor, estamos mesmo a terminar. Julgo que, relativamente à freguesia de Sete, focou os principais pontos. Eu agora convidava-o a dirigir-se à sua população-alvo, digamos assim, para transmitir aquilo que acha que é essencial nesta sua candidatura. Pronto, então aos setenses, aos que me conhecem, aos que me ouviram falar de mim e aos que não me conhecem, dizer o seguinte: não sou pessoa para fazer promessas. Portanto, mesmo nos documentos que vão ser distribuídos, as promessas não estão lá elencadas. Estão as preocupações. Está essencialmente uma vontade, uma atitude, um compromisso. E o compromisso é de alguém que tem muitos anos de atividade política e que, ao fim destes anos todos, se libertou dessa pseudo-importância política que alguns me reconhecem e disse quero ir para o terreno resolver problemas das pessoas. Acho que isto é o cartão de visitas que eu quero apresentar e também uma lista de pessoas que essas sim, não há possibilidade de desconhecerem, os setenses conhecem, que são pessoas que sempre estiveram ativas e comigo a liderar, e aqui a função é mesmo só liderar, estão disponíveis para fazermos um projeto que transforme a Vila de Sete naquilo que a gente diz que é a Vila do futuro. Muito obrigada, Soutor, por ter estado nestas autárquicas 2021. Dr. Cristiano Ribeiro, candidato à Junta de Freguesia de Sete pela CDU, como ficou bem vincado neste programa, Cristiano Ribeiro quer fazer acontecer o desenvolvimento em toda a sua plenitude e transformar a Vila de Sete numa terra do futuro. Muito obrigada por ter estado connosco. Voltamos brevemente. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.